Bom dia para você que está em casa, para você que sempre nos acompanha. Hoje com o programa Elucidações Espírita, entrevistando expositores espíritas, oradores e escritores. Hoje a nossa convidada é Nedina Rodrigues Lourenço, expositora espírita e frequentadora do centro do Núcleo Espírita Irmã Sheila, situado no bairro Residencial Gramado, na cidade de Uberlândia. E o tema que nós vamos estar trabalhando hoje, que a nossa expositora vai estar comentando e falando, é a verdadeira propriedade. Bom dia, Nedina, tudo bem? Bom dia, tudo bem. Olha, agradecemos a você por estar aqui nessa manhã, atendendo o nosso pedido, e que você tenha muita inspiração, que os benfeitores, Deus, Jesus, os benfeitores espirituais, possam estar do nosso lado para te auxiliar nesse momento, com esse tema que é a verdadeira propriedade. E a primeira pergunta que eu faço para você: muitas pessoas acreditam, pensam que a propriedade seria o nosso imóvel, a nossa casa, o nosso carro, né? A nossa fazenda, os nossos bens, né? E na realidade nós estamos falando aqui em outra coisa mais profunda, né? Aprofundando mais, né? A nível espiritual. Qual que é a verdadeira propriedade do ser humano aqui reencarnado, Nedina? Primeiramente, eu agradeço pela oportunidade, pelo convite, tá? Muito obrigada. Como você disse mesmo, se a gente perguntar para as pessoas qual é a propriedade delas aqui, é minha família, é meu carro, minha fazenda, né? Os meus móveis, é a propriedade, né? Para nós aqui na Terra, realmente a nossa propriedade é isso, são os nossos bens materiais, para o homem aqui da Terra, né? Sim. Mas nós, se tratando assim de espírita e de estudo espírita, né, nós vamos perceber que nada que nós estamos hoje possuindo, na realidade, não nos pertence, não é isso, Nedina? Na verdade, nada nos pertence, é pura ilusão, né? Aquele que a gente, assim, quer agarrar com tanta ânsia, com tanta, assim, vontade de reter mesmo, não nos pertence, porque com o nosso desencarne fica tudo aqui, né? Passa de mãos em mãos e nós não iremos levar nada daquele que a gente trabalhou, que a gente dedicou aqui para conquistar, que na verdade não são nossas, né? Essas posses na verdade são pertencentes a Deus, né? Nós somos na verdade usufrutuário, o verdadeiro proprietário é Deus. Muito bem. Interessante que por falta de orientação e de conhecimento, a gente apega muito às coisas materiais e parece que todos nós esquecemos, Nedina, que um dia vamos partir e que nada nós vamos levar junto de nós. É verdade. Isso aí, Mauro, eu vejo assim como esclarecimento nós temos com relação à nossa vida futura, porque Jesus mesmo, quando ele veio aqui na Terra, ele disse que o meu reino não é deste mundo. Então, esclarecimento com relação à nossa vida transitória que nós temos, o que falta na verdade é assim uma disposição da gente buscar esse entendimento, né, e saber que nós estamos aqui somente de passagem. Então, se a gente buscar esse entendimento, com certeza nós vamos dar o valor necessário para as coisas aqui, mas nós não seremos escravos das coisas do mundo. Porque o que a gente observa até então é que o homem, ele é escravo das coisas do mundo, enquanto ele deveria ser senhor, né? Então, se houver essa inversão, com certeza nós iremos contribuir muito para o nosso progresso de ordem moral. Interessante que a gente fica nessa ganância, né? Nessa avareza, nessa vontade de possuir, e que na realidade o proprietário mesmo é Deus, e um dia nós vamos ter que retornar à verdadeira vida, que é a vida espiritual, e eles vão continuar passando para outras pessoas. Justamente. Qual a dificuldade que as pessoas têm em entender isso, Nedina? Por que tem tanta dificuldade de compreender essa situação?
Porque eu acho assim que o homem ele ainda é muito imediatista. Ele só vê aquilo que impressiona os seus 5 sentidos, né? Aquilo assim que vai além dos seus 5 sentidos, ele não consegue enxergar. Então, quando a gente fala, por exemplo, se a gente fala para uma pessoa materialista da vida futura, ele vai rir da gente, ele vai achar que isso que a gente está falando é verdadeira utopia, que não existe, né, por materialista. Então, ele vive essa vida pensando que ela é a primeira, que ela é a última, e ele assim dedica todo o seu tempo com a aquisição dos bens materiais, esquecendo que quando ele desencarnar, ele terá que prestar contas da oportunidade da reencarnação que foi dado a ele. Netina, você acredita que nós estamos no ano de 2015, no século XXI, ainda tem pessoas que não conhecem sua verdadeira identidade? Tem, Mauro, tem muito mesmo. O Divaldo, ele costuma falar assim, que nós perdemos o endereço de Deus, em função de tantas, coisas assim, estranhas que estão acontecendo no nosso planeta. Nós perdemos o interesse de Deus. E ele vai mais longe, nós perdemos o interesse de nós mesmos. Na verdade, nós não sabemos quem nós somos, de onde nós viemos, o que nós estamos fazendo aqui. Está muito perdida, as pessoas estão sem objetivo, né? Então, assim, para que a gente possa compreender, saber que a nossa verdadeira vida é a vida espiritual, é necessário a gente ter um objetivo, porque as coisas materiais, elas assim são muito passageiras, né? Muito breve. Então a gente pensa assim, por que ficar dedicando a existência toda somente para acumular bens, sabendo que nós não iremos levar? Para que isso, né? Netina, baseado no princípio que nós não levamos nada, então qual que é a nossa verdadeira propriedade? O que nós levamos? Nada do que é de uso do corpo, Mauro. Tudo que é do uso da alma que nós vamos levar os nossos conhecimentos, as nossas experiências, o bem que nós praticamos, as nossas virtudes e os nossos defeitos também. Porque a finalidade da nossa reencarnação é justamente essa, deixar os nossos defeitos e adquirir as nossas virtudes. Tudo aquilo que nós conquistamos aqui de ordem moral é que nós iremos levar. Nós queremos te convidar nesse momento para você ser um voluntário da Clínica Jesus Nazaré, uma entidade que cuida de pessoas portadoras de transtornos mentais e pessoas da terceira idade. Você pode nos ajudar. Pode marcar uma visita pelos telefones 3235-3129, 3234-8712 e também pelo e-mail cjn.mg@terra.com.br. Olha, nós precisamos muito da sua ajuda. A Clínica Jesus Nazaré precisa de você para somar, para nos ajudar a ajudar aquelas criaturas que estão ali em atendimento. Meu nome é Valério, eu sou presidente da Casa Espírita Jardim da Prece. Todo segundo domingo do mês nós somos voluntários aqui na Clínica Jesus de Nazaré. Desenvolvemos várias atividades. A gente auxilia na questão do corte de cabelo, fazer barba, no café da manhã, no almoço e ainda conversando com os vovozinhos, tentando fazer uma manhã diferente. A nossa casa fica na rua Albertino Rodrigues, 193. Você também está convidado para ser voluntário, para auxiliar nessa questão. Venha nos auxiliar. Retornando com a nossa expositora Nedina Rodrigues Lourenço, trabalhadora da difusão doutrinária da casa do núcleo Grupo Espírita Irmã Cheira, situado no Residencial Gramado. Nós aproveitamos, mandamos um abraço para o nosso presidente ali do centro, que é o Sr. José Navarro, né, um trabalhador incansável no bem. E você também trabalhando ali na difusão doutrinária e também como expositora e também divulgando essa doutrina espírita. Nedina, quer dizer que os bens que é nosso são aqueles valores imperecíveis, aquele que o rato não come, que a ferrugem não rói, é por aí mesmo. Justamente. Tudo aquilo que transita pelas nossas mãos, o carro, a casa, a família, não nos pertence. A gente geralmente fala, minha família, meu filho, meu esposo, minha esposa, não nos pertence também. Então, tudo aquilo que transita pelas nossas mãos e que nós podemos perder, por que a gente faz seguro do carro? Porque o nosso carro pode ser roubado, né? Por que a gente faz seguro da nossa casa? Porque os nossos pertences podem ser roubados também.
Então, Mauro, tudo aquilo que transita pelas nossas mãos não nos pertence. Agora, a paciência que eu já adquiri, alguém vai me roubar? Não vai me roubar, né? A paciência, a bondade, o amor que nós conquistamos, esses são realmente os nossos bens verdadeiros, os bens eternos que nós temos, são esses, que a gente a gente não recebe de herança e não tem como a gente herdar, deixar esses bens para os nossos familiares também, são nossos, né? Então, isso é uma coisa conquistada. Conquistada, é uma conquista, mas ao longo aí desses milênios também. Sim, né? É um trabalho. Aí o ladrão não tem jeito de roubar, não tem jeito da raça, da traça, né, correr. É o que Jesus falou no Evangelho, né? Não preocupais, né, com os valores, né, perecíveis, né? Preocupais com os valores imperecíveis, né? Porque aí nós vamos estar progredindo espiritualmente, né, Edina? Saindo dessa condição muito materialista e buscando mais as coisas espirituais, trabalhando para melhorar cada dia mais a nossa evolução espiritual. Você acredita que ao desencarnar, o indivíduo que foi muito materialista, que ficou muito apegado aos seus bens materiais, Edina, ele terá uma dificuldade ao desencarnar, ao retornar à pátria espiritual, ao seu, vamos dizer assim, depois de morrer, que é a palavra correta, que tem muita gente nos acompanhando que não é espírita, ele pode ter muita dificuldade em despertar no plano espiritual? Os relatos que nós temos nas obras, tanto nas obras básicas quanto nas obras subsidiárias, é uma decepção muito grande, um sofrimento muito grande dele no plano espiritual quando ele desperta, porque muitos morrem, não desencarnam, porque morrer é uma coisa e desencarnar é outra, né? Morrer é a cessação dos órgãos físicos e desencarnar é justamente desatar o espírito da matéria. Então, quando há esse desencarne realmente dele, é uma decepção muito grande, porque ele vê que ele perdeu toda a oportunidade dele aqui em acumulando bens materiais. Na verdade, ele chega no plano espiritual de mãos vazias, não é? É igual um viajante. Quando nós vamos viajar para um país distante, o que a gente leva, né? Se é um país onde há calor, nós vamos levar roupa de calor. A gente não vai levar casaco, não vai levar nada de frio, porque nós não iremos usar lá. No plano espiritual é a mesma coisa. Aquilo que nós acumulamos aqui, que a gente lutou mesmo para acumular, não vai levar, né? Então, há um sofrimento muito grande, há uma decepção muito grande quando ele desperta, porque tem muitos, Mauro, que fica lá 10 anos, 20 anos, 50 anos, 100 anos, assim, por tempo indeterminado, sofrendo, achando que está aqui encarnado, vendo todo ali os seus bens sendo repartidos, né? E ele sofrendo, querendo agarrar aquilo ali, mas não tem como mais, porque já não pertence mais aqui à Terra, né? Ao mundo físico. Você que está em casa nos acompanhando, então percebe-se que a nossa verdadeira propriedade são os valores que nós vamos adquirindo, que nem ela falou, paciência, tolerância, né? Generosidade, eliminação do orgulho, do egoísmo. É a chaga da humanidade, Edina. Está no Evangelho que o orgulho e a humildade seria a chaga da humanidade. Na verdade, no capítulo 7, né, do Evangelho, tem uma lição do orgulho e da humildade. Então, lá fala que o orgulho é a chaga da humanidade e o egoísmo, os dois andam juntos, né? O egoísmo, Mauro, essa questão do apego aos bens materiais é justamente por causa do egoísmo, né? A pessoa, quanto ela mais tem, mais ela quer ter. Então, em função desse apego excessivo dos bens materiais, muitas das vezes as famílias são desmanchadas, porque o homem fica ali trabalhando, né? Não contente com o serviço, arruma outro, depois arruma outro e vai distanciando da família, não vê os filhos crescerem, gasta sua saúde para ganhar dinheiro, depois na velhice tem que gastar o dinheiro que acumulou para cuidar da sua saúde. Então a gente observa que há uma inversão muito grande. O homem está dando muito mais valor no ser transitório, né, que é passageiro, do que no ser eterno, que é o imortal, que é o espírito, né? Então a gente valoriza muito mais o ter do que o ser, sendo que deveria ser o contrário, né? Então é ser bondoso, ser generoso, ser amigo, interessante. Ser caridoso. Né? O ter fica e o ser é permanente, acompanha. É eterno. O ser é que vai nos acompanhar. Muito bem, mais uma vez eu quero te informar que nós estamos falando com a Edina Rodrigues Lourenço, trabalhadora,
membro do Grupo Espírita Mancheira, que fica no bairro Residencial Gramado. Qual que é a rua, Neidina? Alameda Iracema Sustrunk, número 95. Número 95. E os dias de reuniões? No domingo, na terça-feira e na quarta também. Na quarta a gente faz o estudo do Livro dos Médiuns. E os horários? Os horários é 19h30 às 20h30. Tá certo. Você, então, que mora nessas mediações ali do Cruzeiro do Sul, Nossa Senhora das Graças, Residencial Gramado, está próximo ali, né, para você. Marta Helena, frequentar esse grupo espírita Irmã Sheila, para você conhecer mais a doutrina espírita e também poder no futuro vir ser um trabalhador dessa casa, né, que está ali há quantos anos, Neidina? Você tem? Mais de 30 anos. Mais de 30 anos. Mais de 30 anos. Surgiu com o bairro. Foi. Tá. O bairro é novo também, não tem 30 anos. Bom, o nosso tema de hoje é a verdadeira propriedade. A maioria de nós reencarnados, né, devido a uma cultura nossa, né, de ganhar, possuir, primeiro eu, né, Nadine? Segundo eu, terceiro eu, quarto eu, quinto eu, só dá nós, né? E esquece de trabalhar nos valores, né? Que realmente é os valores que a gente leva. É um tema muito importante para a gente compreender que o único proprietário de tudo que tem nessa terra é realmente Deus. Nós somos o que mesmo? Apenas trabalhadores. Usufrutuários. A gente faz uso daquilo que Deus nos concede, mas nada nos pertence. Né? Então, pode dizer que o rico, então, foi dar dele uma condição de trabalho, é isso? Uma ferramenta? Justamente, na verdade, é uma ferramenta de trabalho, é um instrumento que Deus concedeu. E compete a ele fazer bom uso dessa ferramenta, né? Qual é a destinação da riqueza? É justamente auxiliar, né? É ele utilizar em benefício das pessoas. É construindo escolas, construindo hospitais, melhorando meios de comunicação, encurtando as distâncias, promovendo meios de trabalho também. Porque há muita diferença da gente dar esmola para uma pessoa e da gente oferecer o trabalho para aquela pessoa. A felicidade dela em saber que aquilo que ela está conquistando é em função do suor do seu trabalho, é muito mais gratificante para ela do que ela receber uma esmola, não é? Então, a função do rico é justamente essa. Muitas das vezes as pessoas pensam assim que a riqueza é uma perdição. Muito pelo contrário. A riqueza é uma bênção, desde que a pessoa saiba fazer bom uso dela. Bom uso dela. Tá, muito emprego. Então, ele precisa trabalhar isso aí para conquistar muitas pessoas ao seu lado para ajudar essas famílias. Justamente, isso. Promover o progresso. Promover o progresso. É a finalidade. Das criaturas. Seria uma missão, então. Justo, é uma missão mesmo. Aquela pessoa que vem ali com essa destinação da riqueza, é uma missão que Deus concede a ela. Porque, na verdade, Mauro, todos nós estamos aqui cumprindo uma missão. Uns em grau maior e outros em grau menor, né? Então, a paternidade é uma missão, as nossas tarefas é uma missão, as nossas profissões é uma missão também, a riqueza, a inteligência, o poder, tudo isso é missão também, né? A pessoa vem destinada e compete a ela fazer bom uso, devolver ali o talento muito bem empregado, né? Então vem aquela do Evangelho, né? A quem muito foi dado, a muito será cobrado. Muito será cobrado. Então, do rico também será cobrado, né? Porque deu ali para ele, colocou nas mãos dele uma grande ferramenta para ele saber ajudar seus irmãos. Seria por aí, né? Justamente. Na verdade, ele vai prestar contas, né? Do emprego, da fortuna que ele realizou aqui. Da mesma forma que todos nós iremos prestar conta dos talentos que Deus nos confiou, o rico também vai prestar contas, né? Interessante, Neidina, que a doutrina espírita é uma fé raciocinada, né? O pobre pode ser muito avarento também, muito apegado também às coisas materiais, não seria? Tem também. A gente observa, Mauro, que tem o pobre orgulhoso, né? Geralmente o pobre orgulhoso, ele foi rico lá no passado e não soube fazer a destinação correta do dinheiro. Aí ele reencarna pobre, ele gostaria de ter toda aquela situação que ele teve no passado, ter dinheiro sem trabalhar. Aí ele não tem como, o que vai fazer? Pode vir a roubar. Muitas das vezes, esse que rouba é que ele gostaria de ter a mesma facilidade que ele teve no passado, né? Mas como ele nasceu pobre, né? Porque não fez bom uso do dinheiro, aí reencarna nessa situação.
Então tem o pobre resignado, né, que na verdade o pobre resignado ele está crescendo diante dos olhos de Deus, mas tem aquele pobre revoltado, aquele pobre que não aceita aquela sua situação, com certeza está agravando mais a sua situação, porque se ele reencarnou na pobreza é justamente o resultado da lei de ação e reação, né? E ele reencarna pobre, não aceita aquela situação, está complicando mais ainda, né? Mais ainda. Interessante que pode ocorrer, então, de que o indivíduo muito apegado ao seu imóvel, à sua casa bonita, aquela coisa assim, ele desencarnar e ficar, não saindo ali da sua casa, ficar preso àquela casa, até assustando as pessoas ali, ocorre isso, né, Dina? Pode ocorrer essa situação? Pode, justamente por falta de esclarecimento das pessoas com relação à imortalidade da alma, porque muitos eles desencarnam, mas não sabe o seu estado real, né? Não sabe que não pertence mais aqui o plano físico, então fica ali junto aos seus familiares, comungando ali com tudo que as pessoas fazem. Isso aí acontece em muito falta de esclarecimento das pessoas. Assombrando as pessoas, fazendo medo às pessoas, assim, obsediando. Aproxima, e muitas das vezes a própria energia doente daquele espírita, as pessoas ali que têm uma sensibilidade maior, elas captam também. Muitas pessoas assim ficam doentes sem saber o porquê, e pode ser a presença de um desencarnado que está ali na sua casa sem saber da sua situação, né? Então pode ocorrer isso também, porque nos livros do André Luiz relata muito, né? E nas nossas reuniões mediúnicas também é a experiência que a gente tem também. Então, que nós podemos entender e compreender que o apego às coisas materiais prejudica muito a nossa evolução espiritual. A gente desencarna e não consegue viver a vida espiritual. Infelizmente, o apego aos bens materiais é um entrave muito grande para a nossa melhoria no plano espiritual. Porque o plano espiritual, assim, para as pessoas que não conhecem, é igual aqui à Terra mesmo, né? Na verdade, a Terra é uma cópia mal reproduzida do plano espiritual. Então lá o espírito poderia estudar, trabalhar, realizar 1001 atividades. E se falta esse esclarecimento para ele, o que vai acontecer? Ele vai ficar parado no tempo, não é? O progresso vai acontecer, mas só que ele vai ficar parado no tempo. Isso que acontece. Nadina, e aquelas colocações assim, minha mulher, meus filhos, como é que fica? É um equívoco falar esse tipo de coisa, né? Inconscientemente a gente usa essas palavras, mas não tem filho, ninguém é dono de ninguém também. Nós estamos, né? Por exemplo, para me falar o meu marido, eu estou casada com meu marido, eu não sou casada, né? Os meus filhos, hoje eles estão na condição de meus filhos, então meu esposo, minha esposa, meu advogado, meu dentista, meu engenheiro, não é. É uma colocação errada da nossa parte, porque o meu significa posse, não é? E nós não temos posse de nada, né? Agora, se falar a minha paciência, a minha bondade, o meu amor, aí sim, aí nós estamos pronunciando corretamente. Muita gente nos acompanhando chamar tio Patinhas lá, né? Aquele que tudo meu é meu. O que ele tem que fazer para despertar? Existe assim o quê? Um exercício para a gente desapegar dessas coisas materiais? O que tem que fazer para ficar menos egoísta e menos avarento? Ser menos avarento. Na verdade, uma hora é um exercício ao longo do tempo que a gente vai fazendo. A gente vai desapegando dos nossos pertences primeiramente, né? Daquelas coisas assim que tanto que a gente gosta, vamos desapegando, vamos dando para as pessoas que realmente precisam. Começa das roupas velhas. A gente guarda tanta coisa, não é? Que a gente não vai usar, então vamos desapegando dessas coisas. A Joana de Anjos, no seu livro, ela tem uma lição que chama despojamento. Ela fala para a gente ir despojando dessas coisas que a gente guarda, que não vai usar mais. Despojando das nossas ideias que a gente pensa que a gente está com a verdade, nem sempre a gente está com a verdade também. Despojando assim de tudo aquilo que a gente sabe que vai causar embaraço para nós no plano espiritual. E o despojamento também, ele acontece assim, ele vai acontecendo, a gente não dando tanta importância às coisas. Por exemplo, se eu sou muito apegado ao meu carro, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar o meu carro para ajudar as pessoas, para levar uma pessoa no hospital, para ir numa favela, não ficar ali idolatrando ali aquele carro, né? Então a gente vai desapegando aos poucos, é um exercício. E o escorpião no bolso? Não, a gente não dá conta. E aquele tem escorpião no bolso, que não libera nada de recurso para ser dívida, como é que faz? Pois é, esse aí também, aos poucos também, né? Geralmente quando chega a velhice, ela incumbe assim de
E colocando a pessoa no lugar, não é? As doenças também, as doenças fazem com que a pessoa ela vai assim despertando para a realidade, vai fazendo com que ela veja que essa vida nossa aqui não é a única. Então, Deus, ele tem os seus recursos, né, para fazer com que a gente vai desapegando, porque na verdade ele quer a nossa felicidade, né? Então, tem os recursos necessários, ele utiliza ali dos seus instrumentos que a gente possa despertar. Isso aí nós podemos ter certeza. Então vamos começar a fazer uma limpeza no guarda-roupa, nos calçados, Justo. nos móveis que a gente já não está usando. Mas interessante que toda casa tem um lugar de guardar alguns objetos velhos, né? É verdade. Podia dar uma limpeza naquilo ali, né? Começar por ali. Mas aí a gente compra uma sapateira para guardar todos os nossos sapatos ali, a gente não quer desfazer deles, né? E voltando ao desapego, para a gente encerrar, a Joana de Anjos, ela fala assim que não tem aquela colocação, onde está o nosso tesouro, está o nosso coração. Então, a partir do momento que a gente vai desapegando, o que vai acontecer? Vai sobrando espaço mental na nossa cabeça, para a gente pensar na nossa verdadeira essência, que é de ordem espiritual. Porque quando a gente está ali apegado, o nosso foco é só aquilo ali. E quando a gente vai desapegando, a nossa mente vai ficando mais aliviada, mais espaçosa. Aí sim a gente pensa nas coisas de ordem espiritual. Nós queremos te convidar nesse momento para você ser um voluntário da Clínica Jesus Nazaré, uma entidade que cuida de pessoas portadoras de transtornos mentais e pessoas da terceira idade. Você pode nos ajudar. Pode marcar uma visita pelos telefones 3235-3129, 3234-8712 e também pelo e-mail cjn.mg@terra.com.br. Olha, nós precisamos muito da sua ajuda. A Clínica Jesus Nazaré precisa de você para somar, para nos ajudar a ajudar aquelas criaturas que estão ali em atendimento. Meu nome é Valério, eu sou presidente da Casa Espírita Jardim da Prece. Todo segundo domingo do mês nós somos voluntários aqui na Clínica Jesus de Nazaré. Desenvolvemos várias atividades. A gente auxilia na questão do corte de cabelo, fazer barba, no café da manhã, no almoço e ainda conversando com os vovozinhos, tentando fazer uma manhã diferente. A nossa casa fica na rua Albertino Rodrigues, 193. Você também está convidado para ser voluntário, para auxiliar nessa questão. Venha nos auxiliar. Muito bem, Nedina, queremos te agradecer, né, por você ter aceitado esse convite. Em outro momento você será convidado novamente e você virá, né, falar para nós, para toda Uberlândia, via Canal 7 TV Cidadania, via internet também, né? Você vai estar trazendo outro tema para nós. Você leva do programa Elucidações um forte abraço a todos os diretores e dirigentes dessa casa espírita que tem mais de 30 anos, né, situada ali no bairro Residencial Gramado. A rua é complicado, não? Iracema Sunstrunk, número 95. É no início do bairro. É paralela à pista. A pista, muito bem. Paralela. E você é convidado então a estar frequentando ali o Centro Espírita, né? Gente, domingo que vem nós retornaremos, né, com outro tema, com outro expositor, com outro dirigente de Casa Espírita, e você é nosso convidado a estar nos ajudando a informar outras pessoas que ainda não acompanham ou que ainda não teve oportunidade de ver, né, o programa Elucidações Espíritas, que além da TV também, né, tem aos domingos às 13 horas na Rádio Vitoriosa 1390. Fique com Deus, um forte abraço e até domingo.